O homem que queria ser veterinário é hoje um dos mais credíveis jornalistas portugueses. Começou no extinto jornal, viveu intensamente a paixão da rádio, mas foi na televisão que se tornou o profissional que é hoje. Tímido, emotivo, gosta pouco de olhar para o passado, mas recorda com saudade o seu Alentejo. O meu convidado desta semana é João Adelino Faria, um dos rostos do telejornal da RTP e um homem que é mais, muito mais, do que aquele que entra diariamente na casa dos portugueses. João, ainda bem que vieste. É um prazer. É um prazer. Embora goste mais de estar desse lado. É um prazer recíproco. Aliás, ia perguntar-te isso. Se podemos trocar a meio do programa, se quiser. Estás muito mais cómodo deste lado. Estou muito mais cómodo. É muito desagradável. Não é desagradável, mas é mais difícil estarmos deste lado, porque, sobretudo, quando não vamos falar de assuntos profissionais, quando vamos falar de nós. Porque é mais fácil perguntar do que responder? Depende. Eu não me importo responder sobre a Grécia, sobre a situação política nacional, sobre o que tu quiseres. E tanto que poderíamos se quiséssemos ir por aí, tínhamos mas não temos pano tempo para para falar disso. Não temos, seguramente. É muito mais difícil quando temos de falar sobre nós, mas part of the job. E ainda mais nesta circunstância, nós somos amigos, não há como fugir a isso, amigos mesmo, já partilhámos muito. Verdade. Já festejámos, já trocámos confidências, já pedimos e demos conselhos um ao outro, já rimos, já chorámos. E ao contrário do que os nossos espectadores provavelmente pensarão, é mais difícil fazer assim uma entrevista, porque nos conhecemos bem. É porque uma entrevista pressupõe querermos saber algo mais sobre uma pessoa. Claro que não sabes tudo sobre mim, nem eu tento saber tudo sobre ti, mas uma entrevista é uma descoberta. E eu acho que algumas das perguntas que tu me vais fazer, se calhar já adivinhas qual é a resposta, ou não. Mas os nossos espectadores não sabem, e, portanto, e é para isso que nós estamos aqui. Que aqui estamos. Exatamente. Começamos então por esse lado mais intimista. Como é que um tímido como tu chega aqui, entrando todos os dias em casa de centenas de milhares de pessoas? Se calhar por isso mesmo. Eu muitas vezes achava estranho que os atores dissessem eu sou muito tímido, por isso é que vou para cima de um palco fazer uma peça. Parecia um contrassenso, não é? Parecia um contrassenso. Para mim era quase absurdo. Curiosamente, eu que nunca gostei de exposição, sempre pensei que quer ser jornalista, sim, e como sabes, comecei no Semanário Jornal e no SET e na escrita, e gostava, obviamente, de fazer televisão. Mas quando pensei em fazer televisão, digo, vou fazer televisão, quando o Rangel me fez esse desafio, mas aviso já, não quer ser pivô, não quer ser apresentador de noticiários, quer fazer reportagens, podemos aparecer um bocadinho, mas não temos que estar ali durante 1 hora, 2 horas. E ele disse, está bem, como sempre dizia, e depois de alguns anos a fazer as reportagens, eu chego de Londres e diz, meu amigo, a partir da manhã vai apresentar o À Noite, na altura, assim como notícias, já estava a pensar na RTP, a edição da noite com a Ana Lourenço, ainda não comecei por aí, comecei por outras coisas, e foi assim. Mas receavas precisamente essa exposição, ou seja, normalmente um jovem quando começa na televisão, tu já tinhas, enfim, experiência na imprensa e na rádio, mas o lado da exposição, da fama, é, sobretudo nos dias de hoje, aquilo que faz mover quem procura a televisão, essa exposição, esse lado de ser conhecido, quando mais não seja no fim da rua. Mas eu já ficava satisfeito de ser conhecido na minha rua e pelos meus amigos, e não me apetecia, honestamente, não me apetecia não ter privacidade, que é o que hoje não se tem, apesar do país ser muito pequenino, como diz o Herman, com muita piada e muita verdade, chegamos a Badajoz e já ninguém nos conhece. Não é bem verdade, não é bem assim, porque agora temos a internet e, aliás, já falámos sobre isso, estar, por exemplo, na Califórnia, na ponte em São Francisco, e de repente vejo alguém tirar fotografias, e claro que está sempre um português em cada esquina. Mas não era, honestamente, não é uma questão de receio nem medo, é uma questão da tua maneira de ser. Hoje convives melhor com isso? Convivo. É uma coisa já que faz esses parte da minha vida. Esses cabelos brancos que são Sim, visíveis, são verdadeiros. Verdadeiros, não são pintados, deram-te essa serenidade? Deram, eu acho que a idade e ao mesmo tempo também o prazer de estar a fazer um trabalho de que gosto muito. E honestamente, eu quando olho para aquela câmara e falo diretamente para alguém, imagino sempre uma pessoa. Foi uma das lições que tive no tempo da rádio e da televisão, imaginar que está ali uma pessoa concreta. E está ali o nosso colega que nos está a filmar, e não pense que estão 900 mil, às vezes 1 milhão, 1,5 milhão. Não, é falar para aquela pessoa, que pode ser uma, podem ser centenas, podem ser milhares, pode ser 1 milhão. Aquela pessoa exige e merece que seja considerada única, não é? E ao mesmo tempo há recompensa. Depois do preço que é não teres privacidade,
tens a recompensa de alguém que não te conhece, te dar um beijo, ou te dar uma festa, ou te querer pagar um copo num sítio qualquer, numa aldeia em que entras e de repente fazes a felicidade dessa senhora ou desse senhor e abrem-te a porta só porque vais lá todas as noites. E tem sempre aquela coisa que dizem habitualmente: o senhor entra na minha sala de jantar todas as noites e não pede licença, portanto faça favor de entrar agora. E de repente há esse carinho, depois há o outro insulto, há sempre o reverso da medalha. Mas não, numa palavra, é uma coisa que vem com a profissão, vem com o trabalho. Já percebi que faz parte disso. E tranquilo. Já pensaste o que é que teria sido a tua vida se não tivesse sido de Castelo de Vide? Ou pelo menos de Porto Alegre, quando foste aos 8 anos? Não, nunca fiz esse exercício, mas confesso-te que tinha uma urgência em sair de lá. Adoro Castelo de Vide. Porto Alegre não, adoro Castelo de Vide. E vivi a maior parte da minha adolescência em Porto Alegre. E queria sair de lá por uma razão, porque queria fazer coisas. E hoje é tudo muito simples. Se eu hoje vivesse em Porto Alegre ou em Castelo de Vide, estava tranquilo, podia fazer o que faço em Lisboa ou do outro lado do mundo, porque temos a internet, porque temos canais de televisão, porque temos autoestradas, porque temos aviões. E na altura, as pessoas não têm noção, mas demorava 4 horas, 5 horas, 6 horas para ver um filme a Lisboa e, portanto, sentia-me sufocar. Eu queria ver um filme, tinha que percorrer não sei quantas horas. Aquilo era pequeno demais para ti? Era. Tinhas um cinema. Eu gostava muito de cinema, por exemplo, isso é apenas um exemplo. E tinha filmes pornográficos e Kung Fu e ponto final. Não tinha teatro, não tinha... Isto só para dizer as coisas mais... Sim. Já para não falar do resto, não tinha nada que me desenvolvesse. O resto hoje no interior do país, não, há programações culturais, até te digo, fico muito impressionado quando chego a Castelo de Vide e vejo que um cine-teatro abandonado foi reconstruído. Sim. E hoje tem uma agenda cultural que faz inveja a muitas cidades. Eu Castelo de Vide em concreto não sei, mas tenho viajado bastante pelo resto do país, por aí fora. E há programações muito maturas, muito bem gizadas. Por isso hoje voltava lá, não tinha essa urgência em fugir de lá. Não foi de Castelo de Vide, foi de Porto Alegre. Isto é aqui uma distinção. Hoje não tinha essa urgência. Hoje vivia lá tranquilamente e gosto muito de lá estar. Imaginas um regresso, um retiro daqui a uns anos, quando pensares numa idade mais dourada? Eu não penso. Não pensas nisso? Não. Sei que hoje, quando vejo os meus colegas e quando vejo os filhos dos meus amigos, percebo que já sou velho. Para eles. Ou seja, 50 anos quase, és velho. Velho no sentido bom do termo, mas não me vejo a pensar na reforma. E cada vez... Sim, também é muito cedo para... Certo, até porque, enfim, mas retiro implica reforma. Esse conceito de reforma também não sabemos muito bem o que é que vai ser quando lá chegarmos. Não vamos ter. Portanto, vamos ter que trabalhar os dois até aos 30 e tal anos. Sim, seguramente. Chegas a Lisboa aos 18 anos, perdido, deslumbrado. O que é que um jovem aos 18 anos, numa idade onde é tipo esponja, onde se absorve tudo, o que é que se descobre? Eu era um sonhador e muito... Chegar a Lisboa naquela altura para mim era como mais tarde foi chegar a primeira vez a Nova Iorque. Não sei, nunca fui à Lua, mas se calhar será isso. É a descoberta de tudo aquilo que tu não tinhas e imaginavas que Lisboa teria. E tinha. Tinha muito menos do que eu esperava e tinha muito mais do que eu também esperava. Houve um misto de deslumbre, de desencanto, de solidão, muita solidão, porque eu de repente tenho os meus amigos, tenho a minha família no Alentejo, chego a uma cidade grande como esta, e tive que fazer... Um quarto arrendado, seguramente, com sim, a parte de estudantes. Um quarto que tinha que partilhar com mais 2 ou 3 pessoas. E pouco a pouco começo a descobrir uma cidade que na altura era dura, para quem vem da província e que tem recursos económicos limitados, e portanto aprendi a viver de outra maneira. E é curioso que isso foi muito importante porque me fez descobrir, fez-me crescer, fez-me ter muito juizinho, podia não ter tido, e ao mesmo tempo começar a construir aquilo que eu hoje chamo a minha família lógica, e que é das coisas mais importantes a seguir à nossa família biológica, como o próprio nome indica, a família que eu escolhi, que são no fundo os nossos amigos e que começam a fazer parte e que são a nossa almofada na outra cidade para onde vamos viver ou para outro país. Neste caso para mim hoje é muito perto de Lisboa, do Alentejo, fazes rapidamente, em 2 horas, hora e meia, 2 horas. Na altura era muito longe e, portanto, não havia telemóveis, as pessoas acham isto tudo muito estranho, mas eu não podia fazer FaceTime nem ver as pessoas que gostava. E há uma cabine telefónica, fazer um telefonema para falar com a minha mãe, com moedinhas, acabava a moeda, acabava a conversa, não é? Está a acabar. Beijinhos. E, portanto, tudo isso era mais difícil. E eu tive que construir a minha família
lógica que ainda hoje a tenho. Passado estes anos todos, mais de 20 anos, muito mais, quase 30 anos, tenho essa família. Há muitos amigos teus de infância que ficaram lá? Ficaram lá. Alguns ficaram. Por isso é que há bocadinho te propunha esse ato de revisitar. O que é que teria sido a tua vida se tivesses chegado lá? Cada um deles encontrou um caminho. Quer dizer, se calhar não tinham a necessidade que eu tinha. Eu gostava muito de comunicação e sabia que não podia crescer mais. Tive a felicidade de trabalhar no Jornal do Liceu, no Jornal Regional, no Fonte Nova, no Distrito. Fiz todo o percurso na rádio, tudo o que havia para fazer lá havia. Depois queria mais e tinha que sair de lá. Eles, se calhar, não. Ainda há pouco tempo estive com o Presidente da Câmara de Castelo de Vide, que é da minha idade, da minha geração. Ele tinha um clube de arqueologia, eu não. Ele desenvolveu o seu clube de arqueologia, evoluiu e hoje é um bom presidente de Câmara, por exemplo. E está lá, e gosta de estar lá, não é foi por uma opção. E eu acho isso muito, muito engraçado. Vens para Lisboa para entrar na Universidade Católica, Direito. De resto era um hábito na geração anterior à tua, a maior parte não direi, mas muitos jornalistas se licenciavam em Direito, não havia cursos de jornalismo, de comunicação social, mas não era um curso que te agradasse particularmente, era um curso, no fundo era um curso que era um porto seguro. Tinha que ser. Como sabes, nessa altura era ou eras engenheiro, ou eras médico, ou eras advogado. Eu não gostava de entrar na norma, mas o meu raciocínio foi muito simples. Eu quero ser jornalista, não há um curso de jornalismo. Qual é o curso que se aproxima mais para me desenvolver o saber e a capacidade de raciocínio e de argumentação que eu vou precisar para aquela profissão que eu sonhava e não sabia se algum dia iria ter possibilidade de ter. E aparece-me o Direito como o mais ajuizado, não é? Que era também a opção e a vontade dos seus pais. Sim, também. Porque, por uma razão muito simples, não havia licenciados na minha família. Eles teriam muito gosto em ter alguém licenciado na família. Foi um orgulho, seguramente. Foi. E confesso que foi um bocadinho mais por eles até do que por mim que eu fiz esse curso. E com todo o esforço que eles fizeram, tinha que ser na melhor faculdade. E então venho para a Universidade Católica, que é aí também o choque, que é o oposto. Era a universidade mais cara, com os melhores professores, é certo, mas onde toda a gente tinha um nível de vida fantástico. Eu costumo dizer, acho que já te disse uma vez, mas para mim ias de autocarro e os teus colegas... Eu ia de autocarro com outros colegas de outra faculdade. E os meus colegas de faculdade da Católica chegavam motorista. Portanto, isso logo aí me colocava no meu lugar. Mas isso não me impediu de nada. E é curioso que alguns deles hoje são, não digo amigos, mas conhecidos. E a vida encarregou-se de limar essas diferenças, se é que elas existiam. E se é que elas são importantes não eram. na mas quando tens 18 anos... Aí sim. Era um bocadinho. Sim, para claro. mim, honestamente, nunca me fez qualquer espécie... Não houve qualquer problema na minha cabeça de eu ir de autocarro. Eu recordo-me de ir à cantina jantar e hoje rio-me porque eu não podia ir à cantina, que era do Estado. Eu estava numa privada, portanto era suposto eu ter dinheiro para comer em restaurantes e não na cantina. Mas o senhor que estava na porta da cantina, que não sei se ainda hoje é vivo, sabendo disso, deixava-me ir à cantina. E assim lá poupava eu um dinheiro para poder ir depois... Ao cinema, ao quarteto... Ao cinema, e não só, ao Bairro Alto, que eu gostava tanto. Passa publicidade ao Papa Sorda, que eu não tinha dinheiro para comprar um jantar do Papa Sorda na altura, mas poupava durante um mês ou dois, e hoje vou ao Papa Sorda e sinto alguma nostalgia do que era jantar naquela altura. Era quase como ir para os copos, de outra maneira. Eu, há pouco no lançamento desta nossa conversa, dizia que tu não gostavas de olhar para o passado. Mas de facto começámos estes primeiros minutos a falar para o passado. Mas porque revisitar o passado é inútil ou porque é doloroso? As duas coisas. Inútil não é. Eu comecei a aprender que doloroso pode ser e ao mesmo tempo, repara, eu acho que a idade traz esta nostalgia e uma felicidade. Eu estou a falar com prazer sobre o meu passado. Talvez porque nós não fazemos e deveríamos fazer um exercício que nos ajuda a conhecer-nos melhor e ao mesmo tempo também a encararmos a vida de outra maneira, que é de onde é que nós nascemos, de onde é que vimos, o que é que fizemos, o que é que nos aconteceu na vida para sermos o que somos hoje. Fazes essa avaliação? Não. E quando falo contigo ou quando falo com alguém com esta nostalgia, acho que fazemos todos um bocadinho isso, e que volto e que faço uma viagem ao passado,
ajuda-me a entender muitos dos meus comportamentos, dos meus medos, das minhas alegrias, daquilo que eu sou hoje. Ajuda-me a conhecer melhor. Se calhar é isso que fazemos noutros divãs, quando vamos ao psicólogo, nunca fui, mas se calhar... Estás à vontade, podes estender. É deitar, mas tu não tens essa capacidade. Não tenho. Aliás, quando tive aqui a Alberta Marques Fernandes, sugeri-lhe, não fez, mas sugeri-lhe que podia fazer, ela que está habituada a ter a Isabel Leal no Fora da Caixa, podia... Se calhar depois desse programa ainda vai fazer no divã. Ainda fará um divã. Eu lembro-me de me contares, no final do teu curso de Direito, disseste aos teus pais, está aqui o curso, um bocado como uma espécie de tributo, de facto. Certo. Foi por vocês que eu fiz este curso. E eles já não acreditavam que eu ia completar o curso, porque eu estava tão fartinho daquilo. Aquilo já não... Ou seja, eu fiz as cadeiras que me davam preparação para o jornalismo. E depois deixei as outras, porque não me apetecia, porque embirrava com o professor. E lembro-me que a última cadeira era um cadeirão, ainda hoje é, mas na altura tínhamos um professor, que era o professor Martínez, que era um terror, mas ao mesmo tempo era a grande autoridade em Direito Fiscal. E eu tenho uma nota positiva, e na Católica tínhamos que defender oralmente. E cada vez que eu ia chumbava, porque não tínhamos empatia. E, portanto, ele não gostava de mim, eu não gostava dele, eu não me calava. Portanto, ele tentava humilhar na oral, que era uma parte, era uma técnica, não era por mal, era para nos preparar para os tribunais, não é? E, portanto, ele era muito duro para nós termos, e hoje reconheço, na altura detestava, hoje reconheço que aquele senhor, como outros professores, me estavam a preparar para o que eu tinha que enfrentar. E a coisa não corria bem. E deixei essa cadeira, e nunca mais quis saber do curso. E tinha o curso por uma cadeira pendurada. Mas eles já não acreditavam que tu acabasses o curso? O meu pai estava triste, entretanto começo a trabalhar, vou para Bruxelas, já estou a fazer jornalismo em Bruxelas, já estou deslumbrado com esta profissão. E há uma professora, a Teresa Almeida Garrett, que esteve casada com o Lucas Pires, e quem eu gosto muito, a quem lhe devo o curso, que disse: eu não admito, você tem que fazer esta cadeira. E 2 anos depois, acho eu, de ter deixado o curso, ela diz: vem ao meu gabinete e eu vou-lhe explicar o que é que há novo no Direito Fiscal e vai-me fazer esta cadeira. Eu não lhe posso fazer a seguir o exame, mas vai fazer a cadeira. E nem eu próprio estava convencido. E ela teve uma paciência. Em 2 anos, eu voltar a estudar Direito Fiscal, já não me lembrava de nada. Teve uma grande paciência, obrigou-me a estudar. Uma espécie de Direito Fiscal técnico. Foi. E a seguir disse: agora vai fazer oral. E eu fui, com um júri de 3 pessoas, eu pensei. E de repente, esqueci-me que na altura já era jornalista. E portanto havia uma curiosidade para ver o que é que eu dizia. Ou seja, aquela ideia de que nós não nos enganamos, que não dizemos as neiras, dizemos muitas, e erramos e fazemos erros mas não devíamos. E de repente olho para trás e vejo a sala cheia, o anfiteatro cheio, para verem a minha oral. Se eu estava nervoso, muito mais nervoso fiquei. Eu acho que me perguntaram o meu nome, eu não sabia. De repente foi porque vi a responsabilidade que tinha aí, percebi. Mas conseguiste. Eu já não sou o aluno, eu já sou um bocadinho mais do que isso e tenho mais responsabilidade. Consegui, fiz o curso e nesse dia telefonei, foi o meu pai que me atendeu e ele perguntou-me uma conversa trivial. Eu tive a conversa trivial com ele e antes de desligar, 30 segundos depois, disse-lhe: a propósito, já me licenciei, amanhã mando-vos o curso para vocês os dois. Pronto, o resto foi íntimo porque imaginas a reação disso. Essa relação com a família e com as origens é uma coisa muito tua, muito verdadeira. Muito forte em ti. É porque é o meu sangue, foram eles que me deram a vida e a vida que tenho, não só a vida biológica, e acho que é uma coisa que nunca se corta, nem mesmo quando eles partem. Já quando a minha mãe partiu achei que a tinha perdido, mas não, se calhar ela está aqui. Eu não tenho muitas teorias sobre religião, sobre energias, acho que é um bocadinho disso tudo. E portanto, acho que ela não desapareceu. E sinto-a diariamente. E com ela falo sem ser por palavras. E, portanto, essa ligação continua, o que é uma grande felicidade. E acho que não me uma nova forma de, uma forma de reaprender e a transformar a dor num outro tipo de felicidade? Eu acho que é perceber que não há um corte e não há uma perda absoluta. Perde-se o contacto físico claro. Perde-se o cheiro, perde-se o tato, perde-se o carinho, mas transforma-se noutra coisa. O que me faz questionar muitas vezes o que é que há para além desta vida. Eu achava muito racional, como tenho que ter sempre respostas práticas, achava que pronto, é terra, morremos, ou somos reduzidos a cinzas e acabou. E eu acho que, sobretudo depois da morte da minha mãe, deixei de acreditar nisso. Não sei o que é, mas sei que há qualquer coisa. E isso dá uma força.
e dá uma tranquilidade. A relativização das coisas, do sofrimento dos outros, torna-nos mais fortes. E já não estou a falar desse caso em concreto. Sim. Estou a falar-te de entre os vários programas que tu fizeste, noutra casa e nesta casa, sobretudo, eu lembro-me de um extraordinário, chamado Português Extraordinário. Foi nesta casa? Foi nesta casa. E era neste estúdio gravado? Em 2011. Falámos muito partilhámos muito sobre o que é teu sofrimento, a tua alegria, a tua felicidade desse trabalho. Portugueses Extraordinários, para quem não se lembra, era um programa de reportagens com gente anónima, algumas que se tornaram depois mais conhecidas. E tu sofrias imenso com algumas dessas conversas. Ainda hoje. Eles não desapareceram. Eles viveram comigo. Eles, como alguém que eu conheci na Bósnia e que me deu um copo de água toda suja, mas era a única coisa que tinha. E essa senhora hoje vive, não sei se está viva, se está morta. Ou o agricultor no sul de Inglaterra, que durante a época das vacas loucas teve que abater todas as vacas e diz-me: mataram-me os meus filhos, e chorava. E eu mandei desligar a câmara. E nos portugueses extraordinários, essas pessoas, porque são de facto extraordinárias, e perguntaram: meu Deus, ao pé deles o que é que eu sou? Por isso é que eu te perguntava se relativizar o sofrimento dos outros torna-nos mais fortes. Torna, porque, sobretudo, ao olhar para esses casos, os portugueses extraordinários, pessoas anónimas, que não queriam, daí a dificuldade, não queriam ser conhecidas pelo bem que faziam. E eu tinha uma grande dificuldade com a equipa de produção para encontrar alguém que sofria muito, mas que ajudava aos outros ainda, que sofriam mais do que eles. Não foi só a mim. Salvo erro, até algumas das pessoas que estão aqui, colegas nossos que estão a filmar este programa, pelo menos um, acho que andou comigo por esse país inteiro, que está ali daquele lado, sim senhora. E que já assinou. Já assinou. E eles sabem que muitas vezes eu chorava no meio das entrevistas, e eles próprios diziam-me: temos que parar um bocadinho, vamos lá fora. E naquele momento era triste, mas quando chegávamos a Lisboa, depois de, não sei, vínhamos do Porto ou do Algarve, e vínhamos tão tranquilos. Era uma tristeza que se transformava em alegria, por isso mesmo, por relativizar que todos os nossos problemas eram zero. Há uma coisa maravilhosa que tu... Enfim, isto não é inside information, mas é inevitável trazermos para aqui algumas das nossas conversas. Claro. Há uma coisa maravilhosa que tu me disseste uma ou duas vezes e que eu nunca me esqueci, que é tu só confias nas pessoas que choram. Sim. As pessoas que não têm capacidade de chorar são pessoas dissimuladas, são pessoas que escondem alguma coisa. Há algumas que não têm capacidade mesmo de chorar. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Porque eu acho que é há pessoas que têm lágrimas de crocodilo, mas falando daquelas que choram de verdade, sim. Porque eu acho que é o momento em que te expões mais, em que és vulnerável, e ser vulnerável é bom, porque és ser humano. Estás nu. Uhum. Não há nudez maior do que alguém que chora à tua frente de verdade e mostra como é frágil, como é fraco, ou como não. Porque eu acho que quem chora é mais forte, porque não tem medo de mostrar que chora. Fraco é aquele que tem medo de mostrar a sua fraqueza e que acha que é muito forte. Não. As pessoas mais fortes são aquelas que eu conheci, são aquelas que mostram a sua fragilidade. Eu costumo dizer às vezes que lembro muito da Edith Piaf, que era pequenina, doente, rouca, frágil. E tinha uma frase que muitas vezes é o meu motor e tento incentivar as outras pessoas, que é: utiliza os teus defeitos, utiliza as tuas falhas e serás uma estrela. E uma estrela aqui na verdadeira acessão, não é estrela de rádio, nem de televisão, nem dessas coisas. E sim, as pessoas que choram são as pessoas que eu mais gosto. E quando alguém chora, para mim, já entrou no meu mundo. Portanto, o coração é sempre o que... É o meu ponto fraco. É o meu ponto fraco. Eu diria que é o teu ponto forte, mas... Não, é o meu ponto fraco, no bom sentido. Se alguém me quiser, e não me importa dizer, se alguém me quiser derrotar, não pense que vai fazer um debate ou agredir-me, não. Aí eu reajo. Se me tocam no coração, pronto, acabou. Tem tudo. Foi essa vontade de contar histórias e de desnudar a verdade, se é que podemos utilizar essa expressão, que fez com que tu quisesses ser jornalista e que aos 24 anos entrasses como estagiário no jornal. Foi um albergue de grandes jornalistas, de enormes contadores de histórias. Era fome de contar histórias e era se calhar uma ilusão. Eu queria ser um justiceiro. Uhum. E, portanto, queria fazer justiça.
como sabia que não poderia fazer através do direito, não tinha passado a para um tribunal. Aliás, dizem os testes psicotécnicos que a última profissão que eu poderia ter era ser juiz. Sabe-se lá porquê. Queria fazer justiça de alguma maneira. Sim, alguém que pelo coração não consegue sempre ser conquistado, não era seguramente uma pessoa justa e equidistante de ambas as causas. Não sou capaz. Mas era contar as histórias e fazer alguma justiça, ou levar alguma justiça a quem não tinha. E às vezes um obrigado de alguém por causa de uma reportagem, de uma notícia do telejornal, ainda hoje, me comove porque saber que de alguma maneira ajudaste-me de forma pequenininha a mudar a vida de alguém para melhor, ou a proteger alguém. E isso para mim, fico satisfeito e digo, ok, estou no caminho certo, é por causa disso. E quando chego ao jornal, era isso que eu queria, mas não tinha essa ilusão, porque, como tu sabes, no jornal eram os grandes nomes do jornalismo em Portugal e já passaram muitas gerações e não encontro ninguém ao nível daquelas pessoas. Não é dizer que hoje são piores, mas àquele nível. Eram muitos de grande qualidade. Bons e muito grandes. Há outros de grande qualidade agora, mas tantos juntos daquela qualidade não... Eu acho que é um privilégio, e tu conheceste muito deles, e estar a trabalhar com o Cássio Monteiro, ou ter um texto corrigido pelo Assis Pacheco, ou pelo Fernando da Costa, ou pelo Bessa Múrias, quer dizer, era uma coisa, ou para a Edith Soeiro, a quem eu devo muito, que era uma das primeiras mulheres a ser jornalista e que o que ela sofria. Foi um privilégio e devo dizer-te que, só a título de anedota, mas que mostra a importância disso, ter feito a minha grande vontade era que alguém me dissesse que o texto estava bem. E os textos não estavam bem, porque eu era um aprendiz de feiticeiro, não é? E então, quando era o Assis Pacheco a corrigir, todos nós tremíamos, não é? E o Assis Pacheco quis corrigir um dos meus textos. Libertação das FP25, de antigos prisioneiros. E eu, cheio de medo, pelo conteúdo, quem era eu, uma criança a falar das FP25... Mas também pela forma. Pela forma. E nesse dia o Assis Pacheco começa a ver o texto e não põe uma vírgula, não põe um ponto final. Não imaginas, eu cresci. Eu de repente fiquei com 2 metros e tal, achei que era realmente grande, bom, jornalista. E ele diz, muito bem, eu já vi o texto todo. E eu não vi uma vírgula nem um ponto final para ser corrigido. E ele diz, está tão mal que vais ter que escrever tudo outra vez. Mas essas lições fizeram-me tão bem, tão bem, tão bem. Portanto, eu a seguir, a partir daí, percebi o que é que eu tinha pela frente. Que não era chegar ali e foi muito bom. Por isso, hoje, quando alguém começa a profissão e acha que favas contadas, porque tenho um curso, porque tenho um palminho de cara, porque sei escrever, porque sei falar, não, é muito mais que isso. Eu gostava, não tenho nem o talento, nem a força do Assis Pacheco para conseguir, com um ato, mostrar às vezes a algum estagiário, alguém que comece... que é muito difícil chegar. E tanto mudou no jornalismo, enfim, não teríamos seguramente tempo para isso. É muito curioso que tu começas no jornalismo, como eu disse há pouco, num albergue de grandes talentos, e começas na rádio também num projeto de enorme qualidade, Correio da Manhã Rádio, que acabou por ganhar a frequência regional Sul em 89, quando da privatização das rádios locais, no governo do então primeiro-ministro Cavaco Silva. Onde estavam os nomes, era uma rádio com um elenco de luxo, alguns dos quais se tornaram os grandes amigos. Certo. A Catarina Furtado, a Margarida Pinto Correia, a Teresa Fernandes, o Rui Pego, o Nuno Marco, o Pedro Mourinho, a Fernanda Oliveira Ribeiro, o João Goberne, o Pedro Coelho, enfim. Foi um bom viveiro. Foi um bom viveiro, não foi? Foi uma grande paixão aquele projeto. Era, primeiro porque era um projeto só para grandes vozes e grandes vedetas da rádio, que tinham grande importância na altura, como a Margarida, como a Teresa, etc. E até o Marinho. E de repente o Rui Pego, com uma grande visão, percebeu que tinha uma rádio muito bonita, mas que queria que aquela rádio tivesse conteúdo jornalístico. E começa a formar putos, que era o que eu era um puto, para serem a futura geração. Numa altura em que a TSF já estava ali, como ninguém consegue fazer jornalismo como a TSF. Ele vai buscar-nos, e muita gente esquece que foi pensa-se muito no Rangel e esquece da importância do Rui Pego nesta matéria. Foi ele que foi buscar esta geração, deu-lhe formação, colocou-nos os microfones e quando nós estávamos no ponto, fomos todos roubados pelo Rangel para formar a SIC. Pronto. Mas o Rui ainda hoje olha com orgulho para isso, porque ele disse, ok, vamos todos embora. E quando eu lhe fui dizer que foi embora, ele disse, meu amigo, é como ter uma mulher e uma amante. Não sabes o que a amante é, mas vais ficar todo o tempo e o teu casamento vai falhar. Portanto, vais experimentar. E pronto, ficámos todos com a amante, naquele caso era assim. Ainda no CMR, no Correio da Manhã Rádio, o Nuno Marco foi teu estagiário. O Nuno Marco e a Catarina. Mas o Nuno Marco,
carreira que foi quase num ápice, uma carreira jornalística. Ele cedo percebeu que não tinha grande jeito para o jornalismo. A Catarina queria ser jornalista, mas ao mesmo tempo queria fazer mil coisas e queria dançar. Como aliás percebe. Ainda hoje. E queria dançar. E qual é a minha missão? De repente, eu tenho 2 estagiários, Catarina Furtado e Nuno Marco. E tenho que cuidar deles, porque são muito pequeninos. Eu também não era muito mais velho do que eles e, portanto, era complicado. Tu eras editor. Eu era editor. De repente, eu começo a editar os jornais, começo a ficar responsável por uma equipa, por uma redação, e de repente tenho 2 estagiários. Catarina e Nuno Marco. E tento dar-lhe trabalho jornalístico. Claro que o Nuno Marco queria fazer bonecos. Ainda hoje eu tenho lá um caderno em casa, porque lhe o apanhei, não é? E quando eu lhes nunca dava... lhe o devolveste? Não. Nós temos Nem razão. devolves? Nem devolvo. Vou levar o dinheiro, e o Nuno sabe. Ele e a Catarina queriam divertir-se, na altura. E eu dava-lhes trabalhos chatos. Vão fazer a cobertura deste partido, vão àquela central sindical, e eles, que seca. Ou então vão ver os noticiários para me darem os alinhamentos, e eles, aborrecidíssimos. E como vingança, fizeram uma banda desenhada que era o monstro das 7 cabeças. Quem era? Eu. Portanto, era um monstro com 7 cabeças e o Nuno Marco deste tamanho e a Catarina com 2 totós a fugir. E todas as noites faziam um capítulo. Eu via-os todos divertidos, de repente vejo uma redação inteira a rir, e disse, eu tenho que perceber, tipo professor, não é? Então, agora quer ver o caderno. Eles cheios de medo, lá me deram o caderno, acabámos todos a divertir-nos, e, portanto, tive o prazer de ver o Nuno Marco seguir o seu caminho e a Catarina a seguir o seu, sendo que não foi só jornalista, foi muito mais do que isso, sendo também jornalista, que é muita gente não olha para a Catarina como jornalista, mas para mim a Catarina é jornalista. Sim, tem jornalista. Tem o espírito de Tem. descobridor. Aliás, os programas que ela faz lá fora, chamem-lhe o que quiserem, aquilo é jornalismo. E do bom. Não vamos ter tempo para falar da SIC e da RTP, mas também é o teu lado mais pública. A aventura da SIC foi, obviamente, uma aventura... Tu disseste, o teu ADN está na SIC, embora esteja na RTP já há muitos anos e defendes esta casa e o Facebook e televisão de uma forma muito efusiva. João, é sempre muito bom estar contigo. Ficaríamos aqui mais programas, 3, 4, 5 seguidos. Ficaríamos aqui seguramente a conversar. Ainda bem que vieste. Foi um prazer. A razão e o coração de João Adelino Faria, jornalista da RTP, pivô do telejornal, filho, amigo, companheiro, alentejano, cidadão do mundo. Todas as semanas é assim. No Ainda bem que vieste, na RTP, conversas interessantes com gente que marca a diferença. Para a semana estaremos de volta. Volte connosco.